Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje estamos aqui para mais um episódio de festejo do nosso aniversário, digamos assim, em que trazemos dois convidados para discutirem entre si vários temas do futebol. E hoje vamos abordar aqui a parte um pouco mais tática. E para isso trouxemos João Castro, do podcast Sporting 160 e da Rádio Observador. João, tudo bem? Olá, viva, Miguel. Em primeiro lugar, dá-vos os parabéns por este aniversário. Obrigado. E pelo excelente projeto do Spanenka. Desde logo pelo nome, que eu acho que foi muito bem escolhido, e depois por todo o projeto até agora, o vosso percurso. Portanto, parabéns para vocês. Muito obrigado. E o Oscar, aqui, ambos são repetentes do podcast, já tinham vindo da outra vez. O Oscar já é a terceira, que é analista na Eleven Sport. Oscar, tudo bem? Olá, Miguel. Olá também, João. E, como é óbvio, já o fiz pessoalmente no dia 8, mas aqui fica um abraço para ti, Miguel, e para todos os restantes elementos do trio do Spanenka. E, além de dar os parabéns, reforçar que espero que seja o segundo de muitos e desejar a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado aos dois pelas palavras. E, portanto, acho que podemos aqui iniciar. Nós, basicamente, o que vamos fazer é eleger uma equipa, ou, noutros casos, um jogador, que são melhores em certos aspectos do jogo. E, portanto, eu acho que o melhor é mesmo começar do início. E começar do início é começar a sair a jogar. Portanto, Oscar, posso começar por ti. Quem é a equipa que tu dirias que consegue sair melhor a jogar? Portanto, como vocês deram livre trânsito para poder escolher, sim, eu decidi fazer uma escolha nacional e uma escolha internacional. Okay. Havia muitas e boas soluções. Vou começar sempre com a parte mais internacional, até devido à minha questão profissional de acompanhamento de muitas ligas. Portanto, costumo dizer que, quando perguntam qual é a minha série preferida, eu digo que é a Bundesliga, a La Liga, a Premier League ou a Liga NOS. São as ligas que eu costumo acompanhar e as séries semanalmente. Portanto, a nível de sair a jogar, a equipa internacional que escolhi, acho que esta era uma das escolhas óbvias, é o Manchester City. Portanto, de Pep Guardiola, uma equipa que sai a jogar da mesma forma, independentemente do resultado, independentemente do adversário, independentemente do contexto, e, portanto, no meu entender, um sério candidato a conquistar a Premier League e a Champions. A nível nacional, havia várias escolhas, mas acabou por escolher também a equipa que está à frente do campeonato, aquela que tem sido mais regular, que é a equipa do Futebol Clube do Porto. No meu entender, é a equipa que mantém esse critério. Confesso que tinha também o Braga, mas as minhas escolhas é internacionalmente Manchester City e nacional a equipa do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Castro, as tuas escolhas? O Oscar aqui antecipou-se, não é? A minha escolha óbvia é o Manchester City. O Oscar sabe muito disto e, portanto, escolheu e bem. É como ele diz, independente do jogo, às vezes até do minuto, mesmo quando estão à rasca, não despejam bolas, portanto, se calhar até chateia alguns adeptos de Manchester City essa calma, mas a verdade é que a construção é toda ela muito bem feita pelo Manchester City. Saltar os pontos de pressão do adversário também é excelente, varia muito. Os adversários bem tentam com várias formas de pressionar o Manchester City, mas a verdade é que eles têm sempre soluções e, portanto, a minha escolha é claramente o Manchester City. Acho que aqui quase que nem havia dúvidas. Há muitas boas equipas a ser a construir, mas a verdade é que também todas vão beber um bocadinho àquilo que o Manchester City vai fazendo. A nível nacional, eu não tinha pensado, mas claramente entre Porto e Sporting, nesta fase eu acho que até o Porto sai melhor. Acho que o Sporting já tem algumas dificuldades, ou foi tento. Se fosse o ano passado, eu escolheria o Sporting, sem dúvida. Este ano acho que o Sérgio Conceição evoluiu muito em dois fatores, quanto a mim, quer na construção, quer depois na pressão que faz a equipa do Porto, mas isso vamos ver mais à frente. Eu acho que escolheria o Porto, muito também pela qualidade que o Uribe e o Vitinha trouxeram à equipa. Portanto, a minha escolha foi o Porto a nível nacional. Deixa-me só acrescentar uma coisa, João, daquilo que disseste, e acho que é muito importante dizer que todos vão tentar copiar o que faz o Manchester City e o Pep Guardiola, mas muitas vezes convém perceber que com diferentes intérpretes a música não pode ser a mesma. Ora nem mais. Claro. E no caso do Manchester City, retirando a defesa, até podemos ver alguns jogadores que pela sua posição não seriam supostamente, mas que para o Guardiola são
tão importantes na construção, como por exemplo Bernardo Silva, que às vezes até vem como terceiro central, muitas vezes, buscar a bola, e isso acaba por fazer toda a diferença também em fazer 2 para 1 num espaço bastante curto, que a equipa de Manchester City é pró nesse aspecto. Passando para o próximo, João, que é a melhor equipa em processo defensivo. Quem pensaste? Eu vou voltar outra vez no Manchester City. Peço desculpa. Aqui a minha dúvida era entre o Manchester City e o Liverpool. Acho que há aqui uma diferença. O Manchester City faz uma pressão muito alta, mas corta as linhas de passe, e o Liverpool também faz uma pressão muito alta, mas é mais incisiva sobre o portador da bola. Portanto, tem aqui 2 variantes no processo defensivo, mas o Manchester City sem bola é realmente também impressionante, e ainda para mais este ano tive a oportunidade de os ver ao vivo, e portanto fiquei deslumbrado com aquilo. Já tinha visto o Liverpool e lá está, continuo a achar que tem uma pressão ao portador da bola muito mais agressiva, mas o Manchester City corta-te as linhas todas de passe, e é muito difícil, em dia assim do Manchester City é muito difícil realmente as equipas conseguirem construir. Portanto, depois também tem grande posse de bola, porque não é só ter a bola, recuperam a bola muito rapidamente, porque cortam ali qualquer linha de passe, e portanto o meu voto é para o Manchester City. Em termos a nível nacional, nesse caso eu acho que vou para o Sporting. Acho que vou para o Sporting, era a defesa menos batida, muito por causa do sistema também do Ruben Amorim, dos 3 centrais. Acho que o Sporting aí conseguiu construir uma equipa sólida em termos defensivos. Por acaso gosto até mais do Sporting com o Ugarte, com o Palhinha, mas isso já é uma questão mais pessoal. Mas eu acho que o Sporting sempre defendeu muito bem, embora este ano acho que o Porto, lá está, deu aquele salto em termos de pressão. É uma equipa que rapidamente coloca 3 jogadores a pressionar o portador da bola, asfixia completamente quem tem a bola. O Sporting acho que perdeu um bocadinho isso em relação ao ano passado. Acho que está ligeiramente diferente. Tive a oportunidade de ver o Porto muitas vezes ao vivo este ano, até mesmo a Itália, quando fui a Roma, quanto ao Lazio, também fiquei muito surpreendido, mas neste caso vou continuar, vou optar pelo Sporting, porque tem sofrido menos gols, tem sido a defesa menos batida. Agora acho que foi ultrapassado, mas mesmo assim vou ficar no Sporting. E também o processo defensivo pode ser diferenciado precisamente por esses 2 aspectos, que acho que acaba por ser sintomático, o City e o Sporting, que é o City mais na pressão ao portador da bola, e lá está, em tapar todas essas linhas de passe, e depois o Sporting mais num processo defensivo mais posicional, e lá está, que faz toda a diferença com esse sistema dos 3 centrais de Ruben Amorim. Oscar, quem é que foram as tuas escolhas? Para já dizer que essa é uma excelente escolha do João, porque o Manchester City, no meu entender, e vou já confessar, não é uma das categorias, mas é, para mim, talvez a categoria mais importante do futebol de hoje, que é a transição, seja defensiva, seja ofensiva também. E acho que o Manchester City nisso é fantástico a transitar. E, seguindo o que estavas a dizer, Miguel, o Bernardo muitas vezes, como eu costumo dizer em direto na Eleven, é o primeiro, quando a equipa está a defender, é ele que avança, e quando a equipa está a atacar, o Bernardo recua. E, portanto, dizemos que a equipa do Manchester City ataca no 1-4-3-3 e defende também dessa forma, porque temos que colocar o Ederson, que é um elemento preponderante na construção, e a defender também. Agora, relativamente às minhas escolhas, portanto, a nível nacional é comum à do João. Acho que o Sporting é a equipa que continua, no meu entender, a ser a mais competente a nível defensivo. No meu entender, está a jogar melhor, inclusivamente, que o ano passado, apesar de estar neste momento já quase com a toalha no chão relativamente ao título. Mas, e tinha apontado esse nome aqui precisamente, que é o Ugarte. Acho que é um elemento que acaba por encaixar melhor aquelas peças do puzzle, para um jogador totalmente distinto, porque jogar na mesma tática, mas com jogadores diferentes, não é a mesma coisa. E, portanto, a nível do processo defensivo, o Sporting, apesar da defesa menos batida ser o Porto, mas a defesa menos batida e a melhor defesa não é a mesma coisa. A nível internacional, vou escolher o Nice de Galtier, porque ter 2 anos consecutivos a defesa menos batida num campeonato onde está o Paris Saint-Germain acaba por dar total mérito a Galtier, que foi o obreiro do título do Lille, e portanto acaba por escolher o Nice a nível internacional. Muito bem, boa escolha. E aqui podemos passar e também pode tocar aí nesse aspecto da transição, Oscar, a melhor equipa em contra-ataque. Pronto, a nível do contra-ataque, vou escolher a nível internacional o Villarreal. Acho que é unânime a época que estão a fazer, nomeadamente na Champions, porque eliminaram só com o Caps Lock, o Bayern e a Juventus. Toda a gente queria jogar com o Villarreal. Acredito sinceramente, por muito duro que seja o osso, o Liverpool irá ultrapassá-los, mas
Deixa ver o que é que vai acontecer. Agora, é uma equipa que consegue ser muito camaleónica, a nível de posse, consegue ter jogadores para fazer isso, mas temos visto uma equipa muito competente a nível defensivo, principalmente com linhas muito juntas, e depois a fazer essa transição defensiva e ofensiva. Confesso que hesitei em colocar o Villarreal no seu processo defensivo ou no contra-ataque, e portanto fica aqui a nível do contra-ataque a equipa do Villarreal. A nível interno vou escolher o Benfica, porque, como temos visto, é uma equipa que, quando joga mais na expectativa, quando tem mais espaço nas costas para atacar essa mesma profundidade, fruto daquilo que é o modelo de jogo, não só quando estava Jorge Jesus ao comando, mas agora também Nelson Veríssimo, mas principalmente para as características dos seus jogadores, é uma equipa que beneficia muito mais jogando nesse contra-ataque do que em ataque organizado. E ambas as equipas com jogadores diferentes. No caso, o Villarreal acaba por ser mais, como por exemplo, o Parejo, que tem uma grande definição e que acaba por pôr grandes bolas, seja em Moreno, seja em Danjuma. E no caso do Benfica, com jogadores muito rápidos, seja Everton, Darwin, Rafa, que faz só a diferença nesse momento do contra-ataque. João, quem é que foram as tuas escolhas? Eu, por acaso, ia escolher o Villarreal e acho que a jogada do golo diante do Bayern é sintomática, não é? Mas vou variar aqui um bocadinho, vou escolher o Liverpool. O Liverpool, quando sai em transição, em contra-ataque, em 2, 3 toques, isola um jogador. É incrível o que eles fazem. Já vi isso aqui no Dragão e fiquei deslumbrado com esse jogo, com a capacidade que eles têm realmente de desdobrarem-se e de aparecer rapidamente 2, 3, 4 elementos soltos e depois acabam, pela sua qualidade técnica, obviamente, de matar o adversário. E a nível nacional, o Benfica, claramente. Aliás, eu acho que um dos graves problemas do Benfica é que é uma equipa que tem jogadores mais para transição do que ataque posicional e, portanto, quando se apanha nestes jogos, como se viu agora em Alvalade ou em Liverpool ou contra o Ajax, está na sua praia, e o Veríssimo percebeu isso muito bem, e portanto joga com o bloco mais baixo e depois sai em transições. O Darwin é brutal nisso, mas também o próprio Rafa é fantástico, e o próprio Everton, que fez um grande jogo em Alvalade, diga-se passagem, em segunda parte, acaba por ajudar muito. Depois, obviamente, com o alemão ali a coordenar as coisas no meio campo, as coisas ficam mais fáceis, e portanto o Benfica tem muita profundidade, ataca muito bem a profundidade, as transições, e portanto o meu voto vai para o Benfica a nível nacional, sem dúvida. Deixa-me só acrescentar o que estavas a dizer, João. Acho que, até porque tive esse privilégio depois de analisar taticamente na Eleva no gol do Villarreal. Portanto, seguindo o que vocês os dois estão a dizer, o Miguel falou no Parejo, falaste desse gol, e há um movimento do Parejo fantástico, ele roda ao pescoço ainda antes de receber a bola para perceber o que é que se ia continuar. E, portanto, é uma lucidez, estamos a falar já do minuto 88, a nível da transição, passa depois para o Lo Celso, que é um jogador fantástico com bola, mas fantástico, esteve praticamente todo o jogo só a defender. E depois acaba por entrar o Chukwueze, que confessou depois na flash que o Naemri, o senhor Liga Europa, a dizer que quando ele entrou só corre. E portanto foi o que ele fez. E relativamente ao que disseste do Rafa, vou buscar a expressão do Klopp. Quando ele falou na divisão do primeiro jogo na Luz, ele disse o Rafa a correr, uau! E portanto é exatamente isso. E foi depois o que se viu no gol do Benfica, foi aquela arrancada do Rafa, claramente em excesso de velocidade. E no caso do Liverpool, que o Castro falou aqui, acaba por ser uma junção dessa definição e dessa rapidez no ataque, porque com médios como Fabinho, Thiago Alcântara, Anderson, e depois jogadores na frente muito rápidos como Mané, Salah, Luís Dias agora, Diogo Jota, Firmino, acaba por ser uma coisa que é impossível de defender quando se apanham sozinhos na frente. E portanto, Castro, agora passando sim para o processo ofensivo, portanto aqui um ataque mais posicional, quem é que escolhes? Aqui tinha que escolher o Manchester City, acho que era quase impossível não escolher o Manchester City, porque o que eles fazem é verdadeiramente incrível. E eu acho que o Guardiola deve dormir a pensar nos esquemas táticos, porque eu vejo cada variação, ele vai inventar cada questão para desmontar as defesas e reparem, normalmente nem joga com ponta de lança, não é? Portanto joga com jogadores que andam ali sempre a rodar, e a capacidade que eles têm em ter sempre linhas de passe, capacidade de fazerem depois passes a rasgar a defesa, ou fazerem combinações, triângulos em cada uma das alas, depois no meio. É impressionante. Eu acho que é um rol
de soluções que eles têm que mais ninguém tem, e é muito treinado, e portanto isto é muito mérito, obviamente, do treinador, e portanto em ataque posicional acho que não há dúvida. Em ataque, aqui em Portugal, acho que é o Porto, atualmente é o Porto que tem o melhor jogo de ataque em termos de português, porque consegue, tem muita qualidade, acho que tem muita qualidade. O Taremi ali veio trazer a dupla Taremi Edmilson, Evanilson, o próprio Otávio, quando vem para o meio, o Porto cria ali situações muito, muito complicadas de serem defendidas. Depois tem a categoria também do próprio Vitinha. É muito difícil o Porto realmente este ano. Houve uma grande mudança no Porto. Aliás, se virmos o início da época, o Porto tinha o meio campo com o Bruno Costa, não é? E o Porto andou ali as primeiras jornadas às apalpadelas. Quando descobriu o Uribe e quando descobriu a Vitinha, o Sérgio Conceição, o Porto deu logo um salto. Depois, quando juntou o Fábio Vieira também nessa solução, acho que deixou de haver quase concorrência. O Sporting bem lutou, mas a verdade é que o Porto pode até estar a jogar mal, mas depois acaba sempre por conseguir arranjar um caminho para a baliza, porque tem muitas condições de futebol, quer do jogo interior, que eu acho que foi a equipa que mais evoluiu nesse sentido, quer mesmo de jogo exterior, depois na área também, se houver jogo exterior, cruzamento, a Vanilson também dentro da área é letal, o Taremi é o que é, se calhar um dos jogadores mais inteligentes a jogar em Portugal, e portanto a minha escolha é para o Porto. Uhum. No caso do Manchester City, realmente, se não há um caso único, deve ser mesmo das poucas equipas a jogar, por exemplo, sem um ponta de lança, e com jogadores, seja Gundogan, Kevin De Bruyne, seja Bernardo Silva, a aparecerem nesses espaços que seriam desse tipo de jogador, mas que realmente o Guardiola faz com que pareça que não existe essa necessidade. Mas, por exemplo, nesta eliminatória da Champions League, em que quando aqui fizemos a análise ao sorteio, eu disse que era a equipa que atacava melhor contra a equipa que se calhar defendia melhor pondo o autocarro, digamos assim. E realmente foi isso que se viu, uma eliminatória que em dois jogos houve apenas um gol, e realmente se havia equipa que conseguia furar aquela defesa do Atlético de Madrid da forma que estava, era mesmo o Manchester City. E no caso do Porto, concordo perfeitamente com o que disseste. Acho que o Porto evoluiu muito do ano passado para este ano, ou mesmo das outras equipas de Sérgio Conceição no jogo interior. Realmente Vitinho, Otávio e Fábio Vieira, principalmente estes três, vieram dar uma coisa à equipa do Porto que já não se há muito tempo. E depois lá está, a inteligência do Taremi, ele a descair para uma das aulas, principalmente para o lado esquerdo, também são variações muito importantes neste processo ofensivo do Porto. Oscar, quem é que foram as tuas escolhas? Pronto, já vou confessar, portanto, eu fiz as escolhas sem repetir equipas nem jogadores, portanto, vou já dizer. Okay. Só para me dificultar as minhas opções. E como não estava combinado, portanto, o João está liberto dessa dificuldade. Pronto, a nível do processo ofensivo, a nível nacional, escolhi o Gil Vicente. Acho que é a equipa revelação da época. Um excelente trabalho, ou um novo trabalho muito bem feito por parte do Ricardo Soares. E principalmente quando gosto de ver as equipas, já que infelizmente não podemos ver os treinos, gosto com as equipas perceber o seu processo de treino. E acho que nota-se o dedo de Ricardo Soares. Porque ninguém diria na divisão da época que o Gil Vicente iria fazer com aquele plantel o que está a fazer. E, portanto, no meu entender, um treinador, aquilo que faz a nível de vitórias, a nível de conquistas de títulos, mas o seu melhor cartão de visita é como consegue potenciar jogadores. E temos ali um conjunto de jogadores num puzzle muito bem montado, num 11 base, com Zé Carlos, com também na frente de ataque Samuel Lino, Fran Navarro, Fujimoto, Pedrinho que está a fazer uma época surreal, o próprio Vítor Carvalho. Portanto, é uma equipa muito bem montada pelo Ricardo Soares. A nível internacional, escolho o Leipzig da segunda volta, porque teve o pior arranque da sua história. É importante frisar que é uma equipa que só está na Bundesliga desde 2016, já parece que já está há muitos anos, mas não. Mas o Tedesco fez claramente uma inversão do puzzle. É uma equipa que ataca, transita e tem nomes que rapidamente vão ser novamente catapultados para um patamar superior do Leipzig. Se não fosse esse arranque, acredito que podia estar a fazer frente à equipa do Bayern Munique. Acho que esse é o grande desafio, é a conquista e a manutenção desses craques. Destacar também Nkunku, acho que é um jogador fora de série neste momento, um dos melhores a nível mundial. E, como é óbvio, também o nosso André Silva na frente de ataque. E, portanto, a minha escolha a nível internacional é o Leipzig de Tedesco. O Gil Vicente, sem dúvida, que é a surpresa deste campeonato.
No início eu até se diria que era o Estoril, fez um grande arranque, mas depois o Gil Vicente, pela sua consistência, acabou por, muito provavelmente, conseguir um lugar europeu. Veremos como acaba este campeonato. E no caso do Leipzig é claramente o que o Oscar disse, uma segunda volta muito melhor do que a primeira, e com jogadores que estão a atingir um nível completamente diferente. E Nkunku, até já foram buscar uma foto dele com o Mbappé no PSG. Realmente o que estes dois dariam a jogar juntos seria uma coisa completamente impressionante. Passando aqui ao próximo tópico, e já mais num aspecto individual e não tanto coletivo, Oscar, posso começar por ti, na parte do defesa central, assim, o mais completo. Portanto, fui também para a escolha nacional e internacional. Eu confesso que a nível nacional procurei fugir aos jogadores dos ditos três grandes. E a única exceção é esta, é no central, porque escolho Pep. Acho que o Pep está incrivelmente, com quase 40 anos, ao mais alto nível, e nota-se toda a sua preponderância, toda a sua influência, não só naquilo que é uma equipa dentro das quatro linhas, mas também fora, no balneário. E, portanto, acho que é sempre importante frisar a importância de jogadores como Pep, e acho que isso é o exemplo para todos os clubes, a nível nacional e internacional, terem jogadores com essa mística, com essa capacidade de liderança, mais do que ter a abraçadeira, é ser um verdadeiro exemplo. E Pep, acho que é unânime pelo tudo aquilo que faz, pela frescura física que ainda mostra, e portanto esperemos que fique durante muitos anos ao mais alto nível, que saia ainda para o próximo europeu, mas é sem dúvida um exemplo para os demais, porque gosto sempre de recordar esse percurso de Pep quando ele chegou a Portugal, ainda jovem, muito jovem, e hoje em dia é o Sr. Pep, e que comanda o Futebol Clube do Porto e também a seleção. E uma menção honrosa, portanto, se tivesse de escolher sem excluir Pep, escolheria David Carmo. Acho que é também um nome que convém fixar e que mostrou muito daquilo que o Braga melhorou depois do regresso da longa lesão que teve. A nível internacional, vou destacar Paulo Torres, o central do Villarreal, que está a fazer uma época tremenda, mas aqui na posição de central, eu confesso sempre que quando analiso um central temos que pensar quem é que está a jogar ao lado dele, e para o Paulo Torres brilhar, acho que é muito importante o Albiol, e portanto destacar a época do Villarreal com o Paulo Torres, que tem aqueles skills que toda a gente procura no topo do futebol mundial e também cá em baixo. Acho que é das posições mais difíceis hoje em dia de encontrar bons jogadores, porque rápido, ágil, tem capacidade de ir à cobertura, canhoto, e é sem dúvida um nome que rapidamente estará mesmo lá no topo da pirâmide. No caso de Pep, acaba por ser realmente isso do mais completo pela experiência e obviamente por saber defender, e no caso de Paulo Torres, por ter ao lado essa experiência, que também acaba por ser importante. Castro, quem é que foram as tuas escolhas? Aqui o Oscar tramou-me com a escolha nacional, mas porque eu não tinha pensado em nenhum nome, mas para mim é o Pep, claramente. Até muito porque se vê quando Portugal joga sem Pep e quando Portugal joga com Pep, e portanto, só por isso, e o próprio Porto, obviamente, mas a seleção nota-se muito. E depois o Pep, com a idade que tem, acho que é um exemplo, não é? Capacidade física, de impulsão, posicionamento, e portanto é realmente um jogador que lidera a defesa nacional e a defesa do Porto, e portanto tem muita experiência, subiu a pulso, esteve no Marítimo, foi treinar ao Sporting, depois não ficou, e portanto acho que o Pep merece este reconhecimento como melhor central, sem dúvida. Só aqui uma nota para o David Carmo, é realmente um jovem que eu acho que tem muito valor. Vamos ver se aquela perna está em condições, porque é uma lesão muito grave. Eu já falei com algumas pessoas sobre isso. É uma lesão muito grave e muito preocupante. Portanto, espero que recupere bem, que não tenha mais rapidamente nenhuma lesão para conseguir subir. Eu acho que vai dar um salto rapidamente na carreira. Portanto, vamos ver. Se calhar já tinha dado, diga-se passagem, se não fosse a lesão. A nível internacional, escolhi o Van Dijk do Liverpool. Que é uma escolha óbvia. Eu estava a pensar havia muitos centrais jovens também, é verdade que podia escolher, mas é verdade que também sente-se ali uma liderança. Existe um Liverpool com Van Dijk e um Liverpool sem Van Dijk, muito aquilo que acontece com o Pep,
e depois é um jogador que, além de rápido, de capacidade física e tudo, também é um líder e tem uma propensão ofensiva de marcar golos também importantes quando é necessário, e isso parece que não, tem sempre a sua importância, e portanto eu acho que a minha escolha vai para o Van Dijk, mas podia ter escolhido o Ruben Dias, por exemplo, que acho que foi um dos jogadores que teve uma evolução tremenda, e eu vou confessar, eu nunca pensei que ele tivesse a prestação que teve na Premier League quando estava no Benfica, mas com o Guardiola ele deu um salto qualitativo brutal. Ele já tinha esse talento, diga-se de passagem, mas a verdade é que deu um grande salto, e portanto uma menção honrosa aqui para o Ruben Dias. Eu se calhar não escolhi por ele ter estado lesionado agora ultimamente, mas também merecia. E o Van Dijk acaba por ser neste caso defesa central, que também é sempre raro, dos jogadores que se intrometeu na luta pela bola de ouro há uns anos atrás. Isso acaba também por mostrar a sua qualidade, obviamente. Castro, aqui podemos passar então para a posição 6. Quem é que escolheste? É a posição mais difícil. Eu gosto muito de jogadores. É verdade. É muito difícil mesmo a posição 6. Eu ontem estava aqui a pensar quem é que podia escolher. Pensei muitos da Premier League, estava a ver aqui alguns, mas depois, à 1h da manhã, infelizmente tenho o meu filho doente com gripe, e sabem como é que é as crianças pequenas, uma pessoa tem que ficar acordado para lhes dar xaropes e essas coisas todas, e pus-me a ver, Oscar, imagina, às 2h da manhã, o documentário sobre o Bayern Munique. E portanto eu vou escolher o Kimmich. Isto porque, além de todas as qualidades que tem em campo, e são muitas, capacidade de remate, capacidade de passe, interpretação do jogo, a garra que ele demonstra, e no documentário nota-se muito bem, é um jogador completamente focado para vencer. Aliás, há lá uma parte que os colegas falam dele, e quando o conheceram ainda novo, muito franzino e muito nervoso, que ele chorava porque não conseguia suster os seus sentimentos, porque estava a perder, mas isso fez-me ainda, ia pensar para o programa de hoje, eu tinha escolhido outro, mas decidi escolher o Kimmich por causa disso. A nível nacional, nesta altura o Uribe, eu vou para o Uribe, acho que é um jogador fundamental no Porto. Também podia ir para o Ugarte, ok, o Ugarte não... O Ugarte é um 6,5, não é? Não sei como é classificar o Ugarte, um 6 pode ser 8, é um jogador fantástico, mas nesta altura vou para o Uribe, porque eu acho que é tremendo o que ele faz, e tem muita qualidade. E o Porto é completamente diferente quando joga o Gruitch, quando joga o Uribe. O Uribe é a cola que une aquela equipa do Futebol Clube Porto contra mim, e portanto é claramente o Uribe, e aí tive que pôr de lado para já o Manuel Ugarte, mas no futuro, quem sabe. No caso do Uribe, eu até acho que ele se tem vindo a tornar cada vez mais 6. Porque ele antes jogava com Danilo ao lado, e Danilo era claramente o médio mais defensivo nessa dupla de meio campo, e o Uribe agora até já vimos, e foi depois até do jogo frente ao Sporting para o campeonato, em que o Sporting consegue desfazer completamente a defesa do Porto. No jogo seguinte, e depois até na primeira mão da Taça de Portugal, o Uribe começa a juntar-se a Mbemba e Pepe, a fazer ali quase um trio defensivo, que mostra, porque lá está, o Uribe é um jogador bastante capaz a defender, recupera bolas como poucos em Portugal, e realmente tem todas essas características. Oscar, quem é que foram as tuas escolhas? Vamos por partes, os temas que já lançaram são muito aliciantes. O mais importante é desejar as rápidas melhores aos teus filhos, João. Isso é o mais importante. Segundo, percebo perfeitamente essas noites e essas observações não só de comentários, mas de jogos em diferido, portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Falando só de um outro aspecto, eu vou só aqui rolar ao central, deixa-me só falar de fonte, porque falando de exemplo, é fantástico não só aquilo que vemos de fonte, mas especialmente o que os colegas falam do fonte. E acho que podia ter feito claramente uma carreira diferente daquela que fez. E vou acrescentar também o nome de Gerardo Moreno do Villarreal, só para finalizar esse aspecto. Relativamente à posição 6, no meu entender, é a posição mais importante de uma equipa, é aquela que define claramente como é que uma equipa joga. E portanto, aqui dar-te os parabéns, porque escolher Kimmich é sempre escolher bem, seja qual for a posição. Portanto, o Kimmich joga bem a muitas. E portanto, a nível internacional, eu vou escolher um nome mais fora da caixa. Confesso que havia muitos, porque também sou fã de muitos 6. Vou escolher o Camará do Red Bull Salzburgo. Acho que é um jogador que, no meu entender, já está ali há muito tempo, porque é um jogador que tem tudo o que se procura ao mais alto nível.
e daqueles que vêm claramente naquele projeto do Red Bull, que vão desaguar no Leipzig ou noutro patamar superior. Falando só Fizeram uma excelente Liga dos Campeões, diga-se de passagem. Sim. Eu tive este privilégio de o ver no play-off e comentar em direto na Eleven, e é daqueles jogadores que, quando eu estou a preparar o jogo, quando me salta à vista, portanto, eu confesso que quando vejo esse tipo de jogadores, depois vai lá para a minha base de dados ali no topo, porque é daqueles que rapidamente é um valor seguro falar dele. E relativamente àquilo que estava a falar do Uribe, eu lembro perfeitamente, até porque quando ele chegou, vinha para o lugar do Herrera, e portanto, lembro-me de perguntarem, porque conhecia o Uribe bem do que fazia antes de chegar ao Futebol Clube do Porto, e acho que a grande virtude de um jogador quando chega à Europa é essa, conseguir adaptar-se e fazer outro tipo de posições, como o Miguel frisou muito bem, ou inclusivamente hoje em dia ver o Uribe jogar no meio dos dois centrais é claramente de treinador, e aí há todo esse potencial que o Uribe vai mostrando. Para falar de um jogador dessa posição a nível nacional, acho que também basta só dizer o nome dele e estamos todos de acordo que podemos passar para o tema seguinte, que é o Al-Musrati. Acho que é claramente um jogador que, se não for para um patamar superior a nível nacional, rapidamente estará a nível internacional, porque não só a nível posicional, é um jogador com uma leitura fantástica do jogo e depois aquela capacidade de passe também, e portanto consegue jogar sozinho ali à frente da defesa, pode jogar como vemos no Braga, que foi uma das minhas escolhas também para o processo ofensivo, ou de sair a jogar, como já referi. É um jogador que consegue ser muito camaleónico a nível de jogar num meio campo a 2, com 3 centrais atrás, a 3 com uma linha de 4 também, e portanto é sem dúvida um grande jogador. E até teve para dar o salto na época passada, acabou por não dar, e sinceramente acredito que será mesmo esta época que o fará. Oscar, então passando exatamente para o próximo, posição 10, também muito importante e se calhar já não tão comum nos dias de hoje. Já não. Já uma espécie em vias de extinção, não é? Sim. Já escrevi várias vezes sobre isso e acho que tem tudo a ver com o futebol de hoje e haver menos espaço para esse tipo de jogadores. Não só a partir das camadas de formação, que acho que aí é que está o grande problema. Por isso, acho que não ficávamos aqui o dia todo a discutir e a falar sobre isso. A discutir não implica gritos, mas principalmente é um bom tema para conversarmos. É um excelente tópico. É, sem dúvida. E portanto acho que ainda os existe, mas vai rareando porque cada vez mais se pede esse tipo de jogadores que ataquem menos com menos liberdade, e daí o trabalho do treinador tem que ser potenciar essas mesmas características. A nível nacional vão rareando, e seguramente já na altura que fiz, escrevi um artigo que fui buscar quem é que ainda joga mesmo com o número 10 nas costas, e portanto a nível nacional a minha escolha vai para o Lincoln, do Santa Clara. Acho que é um jogador que consegue ainda mostrar essas raízes do número 10, pela aquela irreverência, pela aquela capacidade de passe, de desequilíbrio, ter também a bola parada, principalmente aquela ginga que ele tem, e portanto acho que o Lincoln é um fiel e digno sucessor de muitos camisolas 10 que já passaram pelo futebol português. A nível internacional, escolhi um jogador que está, como há tão poucos a jogar nessa posição, mas é um nome que na minha lista tem que estar também, que é o Pedri, do Barcelona. E portanto, o Pedri tem também aquele talento puro, está no sítio certo, veremos se é a hora certa, porque o Barcelona, como sabemos, é uma caixinha de surpresas. Ainda, quando eu pensava que já estava tudo endireitado, já o disse na Eleven, o Barcelona faz lembrar, já que o João falou do filho dele, faz lembrar aquele quarto das minhas filhas, que quando está tudo arrumado e nós apagamos a luz, quando estamos a sair, pisamos uma peça de Lego que ainda estava desarmado. O Barcelona Quantas vezes? O Barcelona é um bocado isso. Quando já pensamos que já aconteceu tudo, ainda acontece ali mais qualquer coisa. E portanto, agora todos pensavam que estavam tudo direitinho, acaba por ficar fora do sítio a peça. Portanto, são eliminados a nível da Liga Europa e acabaram por também, agora com aquele jogo em atraso frente ao Cádiz, também ficarem distantes do Real Madrid. E portanto, a minha escolha a nível nacional, Lincoln, a nível internacional, o Pedri. E veremos também como volta desta lesão agora. Também vai ser importante. Castro, o que é que foram as tuas escolhas? Ficamos sem o Castro. Depois ficamos.
E agora, já está? Já está. Já está. A nível nacional é muito difícil. Por acaso foi uma boa escolha do Oscar, o Lincoln, e realmente eu não pensei no Lincoln, mas é realmente aquele 10 mais puro. A nível nacional, se calhar eu ia um jogador que raramente joga ali, mas pode jogar lá, que poderá ser o Fábio Vieira. Acho que é um jogador que poderá claramente ser o 10, embora o Porto não o meta lá, mas já o meteu. Acho que tem algumas características para ser um verdadeiro 10. Falta se calhar mais rasgo num para um, mas é um jogador com uma qualidade de passe fantástica, com um grande remate e, portanto, poderia ser um 10, como já foram outros no passado que tinham essas características. A nível internacional, eu fui para o jogador do Leverkusen, o Florian Wirtz. Acho que é claramente um jogador que me encanta. E é um 10, embora no futebol moderno o Oscar disse são em vias de extinção, mas é um jogador com uma qualidade e com um virtuosismo fantástico. Para quem não conhece, acho que devia conhecer rapidamente, porque é um jogador que vai dar o salto. No Leverkusen já é muito pequeno para ele. Se calhar vai dar o salto para o Bayern Munique, como é sequência lógica na Alemanha, mas é um jogador que me enche o olho, mal eu comecei a ver, e portanto é a minha escolha. E acho, procurem, pesquisem, quem não conhece e vai estar a ver, pesquisem, porque é realmente um jogador fabuloso. E passando aqui para os últimos 2 tópicos, que se vão complementar, se encontrarem um jogador que sabe fazer ambas estas coisas, pode ser o ponta de lança para a vossa equipa. E portanto, Castro, podemos começar pelo jogador ou melhor, o avançado que joga melhor de costas. Eu só ia dizer internacional e em brincadeira ia dizer que o melhor do mundo era o Paulinho. Portanto, a nível nacional é claramente para mim o Paulinho, que joga melhor de costas. Por tudo que o Ruben Amorim já explicou e porque o Paulinho realmente associa-se muito bem, dá os apoios frontais, é um jogador muito inteligente nesses espaços. Portanto, a nível nacional acho que nem há dúvidas. Poderá haver outros jogadores, mas eu acho que é realmente o melhor. A nível internacional é o Benzema. Isso aí não... E para mim o ponta-lança ideal é o Benzema. Se eu tivesse que escolher um ponta-lança para a minha equipa seria o Benzema. Muito do que este Real Madrid está a conseguir deve ao Benzema. É um jogador fabuloso em todos os aspectos, quer no que faz jogar, quer nas assistências, quer depois nos golos. Acho que é um jogador que foi sempre um bocado não foi totalmente valorizado como devia ser, porque esteve lá o Cristiano Ronaldo, mas se agora olharmos para trás e fizermos um raciocínio sem aquele sentimental ao Cristiano Ronaldo, o Benzema foi a grande muleta do Ronaldo e teve grande preponderância nos muitos golos que o Ronaldo fez, e portanto a minha escolha é mais que óbvia, é o Benzema. Se tivesse aqui o Blanco, e portanto vou aqui a fazer um pouco dele, diria que o Paulinho devia ser médio e não avançado. Portanto, fica aqui a nota. Eu tenho um amigo meu que diz que o Paulinho devia ser trinco, mas... Cada um mete o Paulinho na posição que quer, já estou a ver. Exatamente. Oscar, quem é que foram as tuas opções? Pronto, para jogar de costas, portanto, aqui é unânime, Benzema. E portanto, acho que, frisando, eu também já o disse várias vezes na Eleven, é aquele patinho feio que se transformou em cisne, porque tantas vezes foi criticado, anos a fio, e no meu entender é muito complicado chegar ao mais alto nível, mas ainda mais complicado é manter Benzema e as noites que tem feito a nível europeu, e portanto o Real Madrid está nas meias finais muito graças a Benzema, e a nível interno, juntamente com Vinícius e depois aquele trio de meio campo que joga de olhos fechados, acho que Benzema joga e faz jogar. Acho que no meu entender, essa questão de jogar de costas acaba por acrescentar isso. Relativamente à escolha nacional, portanto, não vou escolher Paulinho, seria uma escolha óbvia, e vou escolher o Musa, do Boa Vista. Devido a essa movimentação, naturalmente, e no momento da finalização, pode e deve melhorar ele e todos, porque é muito simples de explicar. Quanto mais se corre, mais cansado se fica. Isso é uma frase óbvia, mas isso tem tudo a ver depois com o momento da finalização e a lucidez que os jogadores lá têm que ter para finalizar. E, portanto, o Musa, no meu entender, acaba por beneficiar muito daquilo que no futebol normalmente os jogadores detestam, que é serem emprestados, mas o facto de serem emprestados faz com que ele jogue. E mostrou-se, e de que maneira, no Boa Vista, e acredito sinceramente que essa movimentação entre linhas, como o João falava da questão do Paulinho, é muito aquela definição quase do 9,5,
E portanto, como eu costumo dizer, o 9,5 é aquele que finaliza como 9 e passa como um 10. E envolve-se também nesse espaço entre linhas. E portanto, Musa e Benzema acho que acabam por ter essa referência, porque a imagem que nós temos também, já como não há número 10, também cada vez menos há aquele jogador que joga só de costas para a baliza, aquele dito Pinheiro, e portanto tem de fazer muito mais hoje em dia. E acho que esses dois nomes que quer o João escolheu, e vou acrescentar naturalmente Musa a esse trio de avançados. Uma bela escolha. Acho que estavas a dizer que precisava de melhorar um pouco nesse aspecto da finalização. Sim. Acho que o Paulinho também acaba por ser sintomático disso mesmo. É verdade. Oscar, e chegando aqui ao fim, o matador. Quem dirias? Aqui, vou já dizer, portanto, não estava, mas tenho que dizer o nome dele, que é o Darwin. Porque se não o dissesse também não me sentiria bem. E depois, quando só visse o podcast daqui a algum tempo, dizia, mas ninguém escolheu o Darwin. E portanto, confesso que quando vi o Darwin, porque já o tinha visto no Almeria, e toda a gente contestou os milhões que o Benfica não gastou, investiu em Darwin. Normalmente isso acontece quando as pessoas não o conhecem. E ver um jogador pelo YouTube, ou ver um jogador só pelo currículo, acaba por não corresponder à realidade. E portanto, Darwin é sem dúvida um jogador que os números falam por si. Só para termos noção, em 2022 só Benzema e Lewandowski é que têm mais golos. Portanto, com isto não preciso dizer mais nada, mas principalmente pela forma faminta como ele joga, e acaba por beneficiar também muito dessa vertente de finalização e dessa eficácia que vai revelando. E portanto a minha escolha a nível nacional vai para o Fran Navarro, porque foi um jogador que potenciou-se de maneira esta temporada. Sinceramente, aqui está mais uma vez o dedo de Ricardo Soares, porque aquilo que estava a fazer em Espanha é muito aquém da época fantástica que está a fazer no Gil Vicente, mas cá está, beneficia daquele puzzle tático que a equipa do Galo Barcelos tem montado. E a nível internacional, portanto, acho que aqui já toquei no nome dele, é Lewandowski, porque não escolher Lewandowski, portanto, há bocadinho o João escolheu o Benzema primeiro, aqui vou escolher o Lewandowski. É daqueles que, se tivermos que escolher dois, quem ficar com o primeiro, o outro certamente não fica chateado. Castro, as tuas escolhas também? Epá, Lewandowski, obviamente, exato. acho que era mais que óbvio, acho que diz tudo, os golos que ele marca, como marca pé esquerdo, pé direito, cabeça, remata em força, remata em jeito, o homem está sempre lá, é impressionante, e portanto há uma história curiosa, eu conheço alguém que tinha referenciado o Lewandowski para Portugal e ainda ele estava na Polónia jovem, infelizmente nunca se concretizou, mas é verdade, é um monstro e portanto não há a menor dúvida. A nível nacional, o Oscar tocou aqui num aspecto que eu até falei a comentar as Champions esta semana na Rádio Observador, que é a evolução do Darwin na finalização. E é preciso falar na evolução, porque o ano passado, quem via o Darwin percebia que havia ali falhas mesmo na finalização. Ou precipitação, ou má decisão, ou até mesmo falhas a nível técnico. E o que é que se vê este ano? Vê-se exatamente uma evolução enorme. Pá, eu não queria fazer uma comparação, mas é a mesma coisa que quando muitos adeptos do Sporting viram o Slimani as primeiras vezes a jogar, ou o Acosta recuando mais, em que pareciam uns toscos a finalizar, e depois, passado uma época, os golos que aquilo trouxe. E o Darwin, este ano, além de marcar ao Liverpool, aquele gol que ele faz de chapéu ao Alisson não é para todos. Eu acho que em Liverpool, eu acho que todos, 1-1 que teve com o Alisson, ele marcou o golo, portanto, o que é brutal. Viu-se agora também em Alvalade, na única oportunidade que teve. Se calhar se fosse o ano passado, tentava passar a bola por baixo do guarda-redes ou alguma coisa e o guarda-redes defendia o Adam e ele faz o chapéu na perfeição. E portanto, a nível nacional, e concordando que o Fernando Navarro também é outro jogador que se calhar vai dar o salto, se calhar até não vai dar um salto muito grande, se calhar vai passar para Braga, sei lá, mas por exemplo, acho que o Darwin este ano merece, mas também uma nota muito elogiosa para o Ivan Nilsson, que já no Fluminense era um matador
de área e no Futebol Clube Porto continua a sê-lo e, portanto, tinha que deixar esta nota para um jogador que eu acho que vai ainda crescer mais. O Evanilson está num processo ainda de maturação e vai crescer e, portanto, vai trazer muitos golos ao Futebol Clube Porto dentro da área. E se falarmos só concretamente dentro da área, em Portugal, acho que é o melhor jogador atualmente. E, portanto, dar estas notas sobre estes jogadores que eu acho que só trazem qualidade para o futebol português e, quando é assim, são sempre bem-vindos. E tocando nos vários que falaram, no caso do Lewandowski, um jogador que em 2020 acabou por não ganhar a Bola de Ouro por não haver nesse ano, algo que os adeptos de futebol também sentiram que foi um pouco injusto, acabou por levar o Bayern de Munique a uma final europeia que foi completamente incontestável, a vitória dessa equipa do Bayern, que também deu aquele mítico 8-2 à equipa do Barcelona, uma coisa completamente ridícula. No caso do Darwin, acho que é precisamente isso. O Darwin às vezes tem falhas técnicas, ou tinha, principalmente na época passada, mas depois enfrenta a baliza. E acho que o que demonstra mais a sua evolução acaba por ser aquele remate em Liverpool, em que o Alisson vai buscar a bola mesmo ao canto da baliza. O Darwin na época passada nunca faria um remate daqueles. Vimos a pessoa até no Estádio da Luz ou em Alvalade, já não sei, a época passada, em que o Darwin falha uma recepção que a bola passa entre as pernas, uma coisa que não sei como é que um jogador daquela qualidade faz, e depois esta época faz um remate daqueles, que é uma coisa impressionante. E no caso do Evanilson, lá está, acho que também é um jogador que melhorou muito. O ano passado foi jogar várias vezes à equipa B, e até tanto Sérgio Conceição como o Otávio, principalmente, que foi um jogador que também passou pela equipa B do Porto, a dizerem que fazia parte do processo e que ele tinha de acreditar e que ia chegar a sua altura, e a verdade é que chegou. É um jogador que já passou os 20 golos esta época, e é um jogador muito jovem, portanto acredito também que vai dar muito ao futebol português e ao Porto em particular. E com isto acho que chegamos ao fim. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, acho que passamos por quase todos os aspectos do jogo. E foi isto, foi mais um episódio deste festejo de aniversário, com dois grandes convidados aqui a falar mais da parte tática do futebol. Portanto, Oscar, João, muito obrigado mais uma vez por terem vindo, e até uma próxima, porque acredito que existirá certamente. Portanto, Falar de abraço. futebol com vocês é sempre um gosto, portanto, foi o que comecei por dizer Igualmente. nos anos de trabalho, e confesso que falar desta forma, como fizemos desde o primeiro dia, acho que é de salutar, e temos pano para mangas para poder falar de muitos e bons temas e de muitos bons jogadores. Exatamente. Igualmente, Miguel, sempre que precisarem, estarei cá. É um prazer estar sempre a falar convosco. Mais uma vez, parabéns pelo vosso projeto, e é sempre um prazer falar com o Oscar. E, portanto, sempre que quiserem que nós vimos cá ao Oscar falar sobre isto, Vamos a isto. Vamos a isto. Muito bem, muito obrigado aos dois. Quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado de mais um episódio. Fiquem bem e até à próxima. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!